This is Growthaholics. Olá, eu sou o Pedro Weingärtner, CEO da Ace Ventures, e você está ouvindo o Growthaholics, o podcast onde se fala de inovação e empreendedorismo de forma prática e aplicável. Aqui a intenção é acelerar o seu negócio a cada conversa. Sem fórmulas mágicas e firulas, a gente quer transformar você em um Growthaholic. Eu já aproveito para pedir o seu apoio. Apoie nosso conteúdo avaliando o podcast com 5 estrelas no Spotify, porque a gente consegue chegar a mais pessoas ainda. Hoje a gente vai explorar uma história muito legal que parece saída de um filme e, de certa forma, tem muito a ver com isso. A Creative Artists Agency, ou CAA, começou como uma pequena agência de talentos em Hollywood e acabou reinventando completamente o jogo. Ela transformou um setor tradicional, construindo um modelo de negócio que virou referência para empresas, inclusive no nosso setor de investimentos como a A16Z, um dos maiores VCs do Vale do Silício. Como que uma agência de talentos se tornou um ecossistema de influência e poder? E o que a gente pode aprender com essa transformação? Para esse papo, eu trouxe aqui a Bella Pugliese, que é Head de Transformação aqui na Ace Cortex, e é uma mentora também de startups e conhece bastante aí transformação. Vou pedir, inclusive, dando boas-vindas para Bella, para ela se apresentar rapidamente aqui para os nossos ouvintes. Que prazer estar aqui com você, Pedro. Acompanho o podcast desde sempre e muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou Head de Transformação aqui na Ace Cortex. Trabalho há pouco mais de 9 anos com inovação. Nos últimos 2 anos morando no Vale do Silício e indo muito para a China ver o futuro. Então, adoro comentar desses cases disruptivos que marcaram a história. Estou empolgada aqui. Boa. E justamente esse é o tema, né? A gente tenta trazer aqui cases que não são muito óbvios, que o pessoal não costuma ter muita referência, e o objetivo é a gente gerar alguns insights para o pessoal que está nos ouvindo. E a gente escolheu a dedo esse case, é um case que a gente acha muito interessante, porque impacta 100% das pessoas que estão aqui nos ouvindo, com certeza já, de alguma maneira, consumiram um produto que essa empresa colocou às mãos. E eu acho que vale a pena, se você já assistiu aquela série Mad Men, era mais ou menos esse o mood do início da empresa. Era uma empresa que começou lá na década de 70, e quando a gente tinha uma estrutura em Hollywood, onde quem mandava eram os estúdios tinham todo o controle sobre tudo, sobre os atores, sobre a distribuição, inclusive até alguns anos atrás, os estúdios também tinham salas de cinema, eles controlavam toda a cadeia, e depois essa distribuição começou a mudar, né? Depois veio o streaming e tudo mais. Mas a CAA começou dentro de uma outra agência, que na verdade era uma agência bem tradicional, que está viva até hoje, tem outro nome, depois eu vou falar um pouco sobre ela, que é a WMA, William Morris Agency, que era uma agência extremamente famosa, e os executivos que fundaram a CAA começaram lá. E eu acho muito interessante, Bella, que digamos, o jeito que as pessoas começavam nessa indústria, como não tinha formação, não tinha curso de faculdade, como ser um agente, as pessoas começavam na sala de correspondência. Então elas tinham que entregar correspondência na casa dos atores, levar uma coisa para um lado ou para o outro, e a partir da sala de correspondência, elas começavam a ser promovidas até conseguiriam virar agentes representando os atores em Hollywood. É muito interessante o início desse pessoal, né? É muito legal, e esse case específico, o que eu acho mais bacana quando a gente olha ele a fundo, e eu sei que você gosta muito do case, então você deve saber, mas a ideia é que eles começaram com $100 mil, mesa de carteado, e as esposas sendo recepcionistas. Isso é startup muito raiz.
Isso, assim, é a essência de ser empreendedor, né? E ainda mais que eles não tinham produto. Efetivamente foi um rompimento de modelo mental que eles estavam se propondo a fazer, né? Exatamente, e eu acho muito legal quando a gente pensa sobre esses caras, né? Especialmente o Michael Ovitz, que anos depois ele foi tido como o homem mais poderoso de Hollywood, chegou a ser inclusive o CEO da Disney durante um breve período e turbulento período, mas eu acho muito interessante pensar sobre como esses caras tiveram o insight de sair por conta própria sem absolutamente, basicamente nenhum dinheiro no bolso, e com uma ideia de como mudar a cultura que era predominante nesse setor, né? Que era uma cultura muito hierarquizada e muito individualista. Então, todo agente protegia sua carteira de clientes, era uma coisa, cada um, era como se fossem várias empresas dentro de uma, com cada agente cuidando dos seus clientes. E o Michael Ovitz começou a pensar, primeiro, e eu acho que aí vem os insights que eles trazem. Ele começou primeiro, como é que a gente pode trabalhar de maneira mais colaborativa, conseguir envolver mais gente para ajudar os nossos clientes, os nossos talentos, e ao mesmo tempo, além de trabalhar de maneira mais colaborativa, como que a gente oferece mais coisas para o nosso cliente, né? Então, eu acho que ele partiu desse insight para colocar essa empresa no ar. E eu acho, quando a gente lê sobre o Michael Ovitz, todo mundo, quando dá depoimento sobre ele, fala que o cara, ele nunca desliga, ele nunca deixa ligações sem retorno, ele sempre está o dia inteiro no telefone falando com clientes, desliga do Robert De Niro, liga para não sei quem, desliga do estúdio, liga para o Al Pacino, pergunta do papel. Então o cara nunca para, basicamente é um cara incansável, com uma cultura de muita intensidade de execução. Eu acho que ali é um diferencial em relação a qualquer outro, né? Intensidade de execução, que é uma coisa que a gente fala bastante, né, Bela? Total, Pedro. Eu vi há pouco tempo atrás, talvez 3, 4 meses atrás, eu vi um podcast que discutia o case. Ele não participava, mas discutia o case. E aí começava com uma frase dele, que ele fala que a cultura colaborativa foi o verdadeiro produto inicial da CAA. E se a gente volta, né, pensando assim, a gente está falando de Hollywood em 1970. Hollywood era extremamente fechado, quem criava não mandava, quem mandava não criava. E se a gente for pensar, era uma época que os estúdios tinham capital, os agentes tinham os crachás que iam e vinham ali, tinham os contatos, mas ninguém detinha o poder real, né? Eles de fato, assim, romperam o mercado inteiro, muito na ideia do modelo mental, de cultura colaborativa, e acho que eles têm eu pelo menos tenho muito uma percepção de que logo de início eles entenderam que cultura, efetivamente, fazer negócio ali, era um modelo operacional para eles trabalharem, né? Não foi uma startup ou uma empresa que venceu por capital. Inicialmente eles não tinham capital, eles venceram por modelo mental, né? Na forma de fazer as coisas. Exatamente. E aí, enquanto a gente estava vivendo uma era, saindo, né, de uma era dourada do cinema, onde o cinema era o mais importante, assim, eu vi uma oportunidade na TV, e a TV sempre foi encarada, hoje a gente nem imagina que a TV é um negócio de segunda categoria, porque, pô, a gente vê filmes com atores de primeira linha lançados diretamente no streaming para a gente assistir em casa, mas naquela época não era assim, e a CAA começou a pegar aquilo que as grandes agências não queriam pegar. Então ela começou a trabalhar primeiro com TV, eu acho que essa é uma diferenciação bacana. Então eles estão pensando que o ator às vezes queria ter uma carreira musical, queria cantar, queria gravar um disco, escrever um livro, ele queria outras coisas. Então, em vez de pensar que uma agência cuida de uma parte e aí o autor se vira, eles criaram toda uma equipe que ajudava ele em todas as áreas, basicamente, que ele ou ela tinham interesse. Essa foi uma revolução bem importante e também mostra aquela coisa de, em vez de focar
né? No caso, eles eram meio que um marketplace, né? Eles olhavam o estúdio, o que o estúdio queria, mas também olhavam o que a audiência queria e olhavam o que o seu, digamos, representado, seu ator, sua atriz queriam. E eles conseguiram ler isso baseado em contato constante com o cliente, o que era preciso fazer e quais as frustrações que existiam, o que é uma boa lição também de empreendedorismo, né, Bela? Para mim tem dois insights bem legais no que você falou. O primeiro é sobre a TV ali que você falou no comecinho, que eles escolheram por uma questão de fluxo de caixa. Todo mundo queria o status do cinema e eles foram para a liquidez que a televisão dava. Toda quinta-feira tinha um cheque, que era muito menor do que o cheque do cinema, mas garantia fluxo de caixa, e todo empreendedor sabe que o fluxo de caixa é o nosso combustível mais superestimado do growth. Então a gente tem que ter isso na cabeça. E aí, trazendo como lição, assim, para mim a ideia aqui é, antes de escalar, eles garantiram previsibilidade. Isso é a lição brutal que qualquer empreendedor tem que ter desde o início. E quando a gente olha para esse modelo robusto e completo que eles fizeram, de atender de A a Z, de estar em todas as pontas ali, para mim tem uma ideia muito de que eles deixaram de ser um fornecedor de alguma coisa e viraram o dono do jogo. Eles estavam controlando o pipeline inteiro, né? Eles estavam em todas as pontas. O case do Michael Jordan virando sócio da Pepsi, enfim, você passa a não enxergar mais o ator, nesse caso, como a estrela, mas como parte, como sócio daquele jogo que eles estavam jogando. Então, para mim é muito, muito inteligente tudo que eles fizeram. Muito. E eles eram inteligentíssimos, né? Eles eram muito agudos na percepção, e acho que você trouxe aí um elemento que em vez de eu representar o cara e ganhar os meus 10% de representação, que era a lógica predominante na época, eles começaram a pensar, peraí, como que a gente tem mais poder nesse processo? E se a gente intermedia, por que a gente não pode gerar mais valor em cima daquilo que a gente oferece? E aí eu acho que veio talvez a maior inovação, que foi o package deal que eles falam, que é o pacote. Porque até então tinha o roteirista, tinha o ator e geralmente o agente representava individualmente as partes. Aí tinha um agente de um roteirista, tinha um agente de um diretor, tinha um agente de um ator e produtor e assim por diante. E eles começaram a fazer esses package deals primeiro na TV. Então, séries de muito sucesso como Plantão Médico, por exemplo, o ER, foram criadas pela CAA, né? E depois eles foram para o cinema. Um exemplo clássico aí é o Jurassic Park. Então eles chegaram lá para o Michael Crichton, que estava terminando um livro, pegaram o livro dele e falaram, cara, vou produzir esse livro. Aí chegaram para o Spielberg, cara, você não quer dirigir um filme de dinossauro, dá para a gente fazer um negócio de efeitos especiais que você está querendo fazer? Legal, dá para pegar com esse ator, dá para pegar. E aí ele estruturou tudo isso, chegou lá pro estúdio, e o estúdio não tinha opção, ele era comprar o pacote ou não comprar o pacote. E aí quando ele compra o pacote, a CAA deixa de ganhar aqueles 10% do FII que o ator vai ganhar e começa a ser sócia do projeto. E começa a ganhar um percentual do projeto, e não mais um pouquinho do que o ator, do que o representado ganha. Isso mudou completamente a estrutura financeira e a estrutura de poder. Então, enquanto o cara não tinha poder, ele era só um mero intermediador. Como que eu posso dizer? Ele começou a injetar inteligência no produto que ele estava oferecendo para o estúdio, baseado no que ele já tinha aprendido em relação ao cliente final, ao que o consumidor queria. Então, acho que esse é um insight muito poderoso de qual parte da cadeia você está hoje, né? E que tipo de poder você tem nesse estágio que você está, né, Bela? Total, e se você for parar para pensar, Pedro, eles pararam de representar pessoas, eles passaram a orquestrar um projeto inteiro, assim. Então, o case da Coca-Cola, o Jurassic Park para mim é muito bom, mas da Coca-Cola, então, eu não sei exatamente o número, e talvez é algo próximo a isso, talvez você saiba. Se eu não me engano, eles que fizeram o Urso Polar, né? Aquele famoso Urso Polar que ao longo dos anos a gente vê pelo mundo inteiro, uma conta gigantesca mundial.
se eu não me engano, foram 42 ou 43 milhões de dólares vendidos em ursinhos do polar da Coca-Cola na sequência da propaganda que eles fizeram, né? Com roteiro, enfim, com uma estrutura totalmente diferente do que estava se acostumado no mercado a fazer. E aí você olha e você fala, eles são sócios do todo, eles são sócios da venda do ursinho, eles são sócios da implementação de uma cultura que aconteceu a partir, por exemplo, do urso polar da Coca-Cola. Eu tenho 40 anos e eu adoro quando eu estou na Europa e eu vejo aquele caminhão passando da Coca-Cola, que faz parte da minha infância. Então, eles implementaram cultura e eles ganham, por óbvio, até hoje nisso. Se eu tiver um filho amanhã e é Natal, eu compraria o ursinho polar da Coca-Cola para ele, porque representa a cultura do Natal para a gente. É muito impressionante esse empacotamento que eles fazem e acho que vale a gente pensar como a gente faz isso aqui, com serviço, no nosso dia a dia, de empreendedor geral, como é que a gente usa esse insight para a gente, né, para empacotar o todo e conseguir passar a orquestrar projetos mais de longo prazo. Eu acho que essa do urso da Coca-Cola, né, eles começaram a ver, peraí, qual que é o nosso business, né? O nosso business é unir criatividade com talento, com acesso, né? Então, onde que eu posso combinar esses três ativos que nós temos? Peraí, eu posso, claro, produzir um filme, mas eu posso produzir um comercial, porque eu já tenho os caras que são criativos e eu posso intermediar aqui. E depois eles começaram a passar para, vou intermediar compra de empresas. Então eles começaram a intermediar M&As na área de criatividade, né, ou de mídia. Então a Sony comprou a Columbia, intermediado pela CAA. E quanto mais poder eles adquiriam em Hollywood, isso permitia que eles empurrassem um pouquinho mais o que é permitido fazer. Então, por exemplo, quando eles começaram, se você representasse o Robert De Niro, você não podia representar o Al Pacino, né? Porque eles são dois atores italianos, né, associados à máfia, que são, entre aspas, concorrentes. Você não podia ter dois atores concorrentes. Se você representava o Stallone, você não podia representar o Schwarzenegger. E eles falaram, não, a gente vai representar todo mundo, só que vai ter uma equipe que vai cuidar dele, uma equipe que vai cuidar dele, e quanto mais eles conseguiam ter poder, mais poder eles tinham, porque eles, se você queria trabalhar com um ator ou com outro, era o mesmo cara que você tinha que falar. Então, e eu acho que essa lição aí de criação de força de poder, eu acho que é algo que às vezes, que é o maior pensamento estratégico que a gente pode ter, né, Bela? É como que eu crio mais poder na minha empresa, né? Sabe que tem uma frase que eu gosto muito, que é: conflito vira poder quando você controla a escassez. E o que eles fizeram é bem nessa linha de representar todo mundo. Não foi falta de ética no final do dia, foi uma estratégia de domínio de mercado. Eles transformaram a palavra dependência em estratégia, literalmente. Assim, eles são um elo invisível que aconteceu em Hollywood, que acabou dominando todo, né? Porque eles já não vendiam mais serviço, eles passaram a vender acesso, Pedro. Então mudou o jogo. E eu acho que nem você falou, peraí, mas alguém sai prejudicado? Não, o Robert De Niro fazia mais filmes, ganhava mais dinheiro, o Al Pacino ganhava mais dinheiro. Quer dizer, quando o teu cliente na ponta, ele ganha mais, então, se a gente quiser transpor esse caso, quando a Amazon sofreu represália, né, ou foi investigada pelo governo americano pelo monopólio que ela detinha no e-commerce, a defesa dela foi, peraí, quem que está perdendo aqui? Porque o cliente está pagando menos. Né? Quando você tem monopólio de alguma coisa, você cobra mais. Eu estou cobrando menos. Como que você pode me dizer que eu sou monopolista e tal? Isso não é bom para o cliente. Então, o órgão regulador serve para proteger o cliente. Então, não conseguiu passar, por exemplo, isso. E a mesma coisa, se ela conseguia proteger o ator ou o talento, o que aconteceu foi que quem perdeu o poder foi o estúdio.
nesse processo. Quem perdeu o poder foi o estúdio. Então, se você quiser, e às vezes a gente está numa empresa e fala, né, eu estou me agarrando àquilo que eu fazia, né? Eu estou me agarrando ao que eu costumava fazer. Eu acho que tudo isso aqui mostra o quanto as coisas mudam e o quanto você tem que estar atento ao que o cliente na ponta quer. O que você acha, Bela? E eu digo mais, isso é o tempo inteiro, todos os dias, porque muda o tempo todo o que o cliente quer na ponta, né? A gente vive se adaptando ao mercado, à economia, então, e ainda mais com as camadas de disrupção de hoje, que são inevitavelmente muito superiores ao passado, né? A gente não está falando mais de transformações em ondas, a gente está falando em ciclos muito curtos, dinâmicos de transformação. Quando você vê, quando você olha para uma transformação, já passou a transformação, já está vindo o próximo ciclo. Então, adaptabilidade, apesar do clichê da gente falar isso sempre, o tempo inteiro nos negócios, a adaptabilidade e a capacidade de escuta do que o mercado quer na ponta é o que faz você sobreviver, né? Não é sobre o produto que você quer que o mercado compre, é sobre o produto que o mercado precisa comprar e acessar. Você se adapta ao mercado, não o mercado ao teu negócio, né? Acho que é clichê, mas é a mais pura verdade. E o interessante desse case agora é o que aconteceu, né? Como que ele evoluiu e como que o mercado como um todo evoluiu a partir disso. Eles começaram a intermediar várias áreas, o poder definitivamente migrou para eles. Depois eu vou falar um pouco o que aconteceu com a William Morris, que não ficou parada, mas eles realmente viraram um broker criativo, eles entraram de cabeça nessa era da Creators Economy, eles trabalham aí com muita gente nessa área, receberam depois foi um investimento que depois virou uma aquisição, né? Hoje eles fazem parte aí de um private equity, né? Eles foram comprados aí por um grupo robusto, né, de investimentos, e eu acredito que a gente ainda está no meio de uma transformação, principalmente pelo que a gente está vendo, né, da Netflix, de como o talento está mudando, né? De onde vem as ideias, de onde vem, né? A gente está vendo YouTubers virando diretores de cinema, a gente está vendo os creators criando empresas, e tudo isso fundindo com o que a gente entende como Hollywood, como streaming e tudo mais, né, Bela? Eu acho muito interessante como o mercado também está se adaptando a tudo isso que a gente vive. Não, totalmente, e não tem como ignorar de forma nenhuma que Creative Economy não é onda, não é hype, é o que é. Vivemos uma nova era e talvez agora ainda mais. Agora a gente tem a economia criativa através de IA também, né? Porque a gente também tem os influenciadores em inteligência artificial. Então, é uma nova adaptação, e se a gente olha na história recente da CA, eles vêm fazendo esse movimento e ainda captando ações novas, direcionadas, verticalizadas para isso, conseguindo atrair dinheiro, conseguindo se colocar. A gente está falando de uma empresa de 1970, que foi disruptiva lá e que continua encabeçando disrupções e sendo modelo de referência de modelo de negócio adaptável e novo, até agora, recente, com a recente venda, por exemplo, para o grupo da Artemis, que é o dono de Gucci, acho que Balenciaga e talvez alguma outra marca que eu não me recordo 100%. Então, disse e repito, é um baita case, né? É para estudar, ler, escutar e ouvir muito sobre eles. Total, e eu acho que, não sei se você via também, se assistiu a série Entourage, já assistiu? Não? É bem legal, bem viciante a série. Tem na HBO, e Entourage era sobre um ator, que supostamente era o Mark Wahlberg no início da carreira, e aí ele produziu a série, e tinha um agente, né, que era o Ari Gold na série, e ele fazia uma paródia de um outro agente que chamava Ari Emanuel, que criou a Endeavor, que era uma concorrente da William Morris, que depois comprou a William Morris, que a William Morris foi muito afetada pela CAA. Ele comprou e ele era um cara totalmente intenso, né? O Ari Emanuel, ele é irmão do Rahm Emanuel, que é um político também, então é uma família super intensa.
E hoje a Endeavor, né, o William Morris Endeavor comprou, por exemplo, o UFC, comprou o Miss Universo, comprou vários dos eventos aí, e ele fala o seguinte, olha, a minha tese é anti-AI, então tudo vai ser produzido com AI, mas quem é que vai no evento presencial, eu vou produzir, e eu acho muito legal, assim, como que a concorrência foi se estruturando, né, e novamente aí fica a dica, quem quer ver como que um agente agia, né, a série da HBO, ela tem uma cena que é clássica, que vocês podem ver no YouTube, que é o agente, quando ele é demitido da própria agência, porque tinha muito isso, né, os caras faziam complô e tal, e aí ele entra, quando ele recompra a agência, ele entra com uma arma de paintball na agência e ele vai atirando as pessoas que ele vai demitindo. Ele, pá, demitido, ele vai demitindo todo mundo no corredor. É uma cena muito engraçada. Mas eu acho que é um pouco do nível de intensidade desses caras. E o legal é que essa fórmula de você criar uma agência que resolva, né, o talento, o Ovitz, né, que é o fundador da Cielo, ele sofreu meio que ele queria ir para outros lugares, aí acabou entrando nesse mundo executivo, foi para a Disney, brigou lá, não deu certo, e ele foi para o Vale do Silício, foi morar no Vale do Silício, ficou amigo dos fundadores da A16Z, do Mark Andreessen e do Ben Horowitz, e ele inspirou o modelo da A16Z, que foi basicamente, em vez de o VC só investir na startup, como que ele ajuda ela em growth, como é que ajuda ela em RH, como que ele ajuda ela. Então ele criou esses núcleos dentro do VC, e aí o que o VC era super enxuto, a A16Z tinha centenas de pessoas lá ajudando as startups, criando novas teses e empacotando as coisas de outro jeito, e ele foi o cara que fez com que os VCs começassem a fazer marketing, porque até pouco tempo atrás o VC não fazia marketing, era um artigo ou outro, e aí 16Z começou a criar, daí o Ben Horowitz começou a lançar o livro dele, e aí veio conceitos tipo Software is Eating the World e tudo mais, que foi tudo por uma estratégia de marketing muito inspirada, ele é sócio lá da A16Z nos Estados Unidos, no Vale do Silício, e é como que os negócios se contaminam a partir do aprendizado aí setorial. Eu acho muito fascinante isso, né, Bela? Eu acho muito fascinante. Você pensa que a gente para de olhar horizontal e começa a ver de uma forma mais vertical as coisas. Pedro, isso é uma coisa que a gente fala a vida inteira, né? Todo mundo que vem do ecossistema de inovação, ou quando aquela dita nova economia que a gente viveu lá atrás, a ideia de você olhar outros mercados e trazer, acessar repertório de outros mercados para transformar o nosso mercado, né? Estava num call hoje com um cliente, inclusive, que é de um grupo de varejo, e eu perguntei para ela, podemos olhar, por exemplo, para um grupo de mobilidade, o que está acontecendo e trazer isso como insight? Ela falou, eu acho fantástico. E é isso, assim, vou acessar repertórios diversos para tomar decisões, melhores decisões estratégicas no nosso negócio, né? Quanto mais repertório você tem, mais acesso você tem a diversos mercados, quando você se depara com o caos ou com o problema, você sabe para onde, minimamente, você tem repertório para buscar um caminho. Eu, pelo menos, penso muito nesse sentido, né? Eu vou ler de health, eu vou ler de fintech, eu vou ler de tudo que é lugar, porque quando eu tenho uma crise no meu time, quando eu tenho uma crise no meu negócio, quando eu tenho algum problema, você busca repertório para tomar uma decisão. Acho que isso é muito fundamental para executivo, para líder, para empreendedor, para startupeiro, acessar repertório. Quanto mais repertório a gente tem, diverso, excelente para a gente. 100%, Bela. Eu acredito muito nisso. E eu acho que talvez o que mais às vezes dói nos meus ouvidos, né? Quando a gente vai, por exemplo, eu estou mentorando startup e a pessoa ela é super bitolada naquele tema ou naquele setor. Não, se você é um SaaS tem que fazer isso. E eu acho que isso aí restringe muito, porque empreender é uma experiência criativa, né? É um elemento, tem um elemento criativo muito forte.
E eu acho que se você não se permite, ou se você não se disciplina para ter acesso a um repertório mais amplo, em outros setores, em outros lugares, e você realmente tem uma mente livre de preconceito em relação ao que você quer fazer, o que é possível fazer, eu acho que você se limita enormemente, você acaba executando um playbook já vencido, né? E eu acho que a inovação vem daí, vem de você acessar e de você beber em várias fontes. Absolutamente concordo e digo mais, Pedro, uma coisa que e que eu acredito muito agora em 2025, 2026, vivendo fortemente na era de IA e aí fugindo um pouquinho do que a gente estava falando ali do case, da história, mas eu acho que nesse momento, assim, o que a gente mais tem se a gente for pensar, né, o que a gente mais tem no mercado é que sem atenção não tem mais foco, sem memória não tem mais contexto, sem imaginação não tem mais futuro. Então, se a gente não continuar trabalhando repertório, memória, a gente nunca teve acesso a tanta informação na nossa vida, mas a gente também nunca terceirizou tanto o nosso poder de conhecimento. Então, quando a gente começa a pensar nessas coisas, pensar o quanto o tempo de tela está virando novo petróleo e etc., a gente começa a entender que a gente precisa dizer não para os conteúdos que não são, não sei se a palavra não é adequada, mas vamos dizer que são moedas mais rasas para a gente, e para uma moeda mais rara da nossa era, que é o bom conteúdo e o bom repertório para a gente se manter humano. Porque no final do dia, na era de quanto mais a gente está dando autonomia para o algoritmo e transpondo o nosso conhecimento para a máquina, que eu acho excelente, tá, que a máquina nos exponencialize no nosso melhor, mas a gente não pode deixar nunca de trabalhar o cérebro, é o músculo, né? De trabalhar o cérebro para quando a gente ter que tomar uma decisão, o risco e a nossa... acho que o maior risco é que a nossa memória vai acabar virando um atalho, né? Não uma referência. E a gente precisa trabalhar para ter acesso a esses repertórios e tomadas de decisão rápida quando necessário. Então, fugindo um pouco do escopo do CAA, eu acho que está por aí. E eu acho que, assim, agora a gente está entrando aqui no bloco final, onde a gente fala um pouco dos aprendizados, né? Assim, que mais marcaram a gente, ou que a gente... Eu acho que esse é um deles. Eu acho que a gente tem muito preconceito. Eu estava te falando outro dia, né, Bela? Eu assino aquele Masterclass e eu estava vendo a aula da Kim Kardashian sobre como que ela criou. E eu estava com o meu caderninho anotando, e 90% das pessoas têm super preconceito, pelo menos da minha geração, né, mais veterano, tem preconceito. Eu falei, eu preciso aprender, eu preciso ver o que ela faz, como é que ela faz, porque alguém que cria empresas bilionárias merece a minha atenção. Eu aprendi um monte, eu subestimei, né, o que tinha ali. Eu acho que a gente está numa era em que a gente tem que estar sempre muito aberto ao novo, a aprender, a entender, a destilar as coisas, e eu acho que tem muito a ver com o que você acabou de falar, né, Bela? Em cima disso, que outros, assim, grandes aprendizados você tira aqui em linhas macro aqui desse case que a gente pode transpor para a nossa vida? Para mim, tem uma coisa muito legal ali da CAA, acho que tem mais a ver até com... Eles venderam a empresa num momento que o entretenimento estava se reinventando. Então, tinha streaming crise, surgindo, novos formatos de mídia, e eu acho que a venda deles foi uma jogada muito estratégica, não um sinal de fraqueza, sabe? E isso, para mim, é um insight. E a gente já conversou algumas vezes sobre, talvez eu tenha uma linha mais dura e desapegada das coisas, no sentido de, na hora de vender tem que vender, na hora de encarar tem que encarar, na hora de fazer tem que fazer. E para mim o case de venda deles, quando eu olho muito como uma jogada estratégica, assim, não como um sinal de alguma forma tá perdendo relevância, etc., ou desistindo, ou perdendo sinal de fraqueza no jogo, coisa do tipo, assim. Isso para mim é uma coisa que eu gosto muito deles e da história deles. Enfim, acho que o fato deles terem transformado artistas no geral como
poder intelectual assim, e cultural hoje, porque eles transformaram o ator, o artista, o influenciador, enfim, num poder meio global. O cara agora ele consegue interferir de fato na vontade, na vida, nos desejos do consumidor na ponta, e eu acho que muito desses grandes atores e cases, jogadores de futebol e etc., terem se tornado isso foi porque de alguma forma você olhou para eles como negócio, não como artista. E aí o que me leva aqui como empreendedora e etc., a gente tentar transbordar a nossa visão sobre os nossos negócios, sobre os nossos produtos e etc., né? Assim, tirar a nossa lente rotineira de visão e tentar o que mais a gente pode fazer. A gente entrega, a gente é um advisor estratégico, a gente é um vice, o que mais que a gente é? Assim? Isso talvez seja o meio da gente fazer, mas o que a gente é? O meio de fazer a coisa é ser um VC, o meio de fazer é ser um advisor estratégico, mas o que a gente oferece? O que a gente transborda mais aqui? No nosso caso, eu acho que todo empreendedor deveria se perguntar isso, né? Como é que eu transbordo para o meu cliente, seja lá ele quem for, e por todo o ecossistema, o que eu posso fazer? Para mim, esse é o aprendizado que a gente deveria tentar todo dia responder. É difícil pra caramba, mas a gente devia tentar responder todo dia. Dificílimo, Bela. E eu acho que conectando com o que a gente falou lá no início, né, para mim um aprendizado que, assim, sempre me pega muito e eu vejo esse padrão em todo lugar, sempre, a intensidade de execução dos fundadores determina muito do sucesso daquele negócio, né? E o fato do Michael Ovitz ser realmente uma força da natureza para executar qualquer coisa, eu acho que foi preponderante aí pro sucesso. Eu acho que esse é um alerta e um chamado para todos os founders subirem o nível da intensidade e não se limitarem muito ao que está na frente deles. Cara, dá para fazer muito mais, dá para fazer melhor, dá para fazer com outros parceiros, dá para fazer de outros jeitos, que conecta um pouco com o que você disse, né? Eu acho que esse é um aprendizado super importante. E eu acho que o aprendizado, assim, para mim, maior, é que como é difícil dar 2 passos para trás e enxergar o mercado de uma maneira como se fosse um amador, né? Por isso que tanto amador naquele setor consegue criar empresa, né? Amador, né? O Mark Zuckerberg criou empresa de mídia sem nunca ter criado e assim por diante. O olhar amador é o olhar que não se prende aos paradigmas, aos cânones daquele segmento. Sempre se fez assim. Então, mas por que se faz assim? Por que não se faz de outro jeito? E eu acho que talvez essa seja uma das maiores artes aí que a gente tem como empreendedor, saber dar um zoom back, um zoom out assim, do mercado que eu atuo e falar assim, cara, por que ele atua desse jeito? Por que ele opera desse jeito? Quais são as forças que estão operando aqui? E às vezes não é porque alguém não está fazendo isso que isso não deveria ser feito. E essa é uma dificuldade muito grande, eu acho que a maior parte dos empreendedores se depara, né, Bela? Mas, Pedro, você não acha que nos últimos anos a gente criou tantos hypes em cima do empreendedorismo que a gente acabou esquecendo do back to the basic? Assim, o empreendedor é o cara que desafia o status quo, que trabalha a noite inteira, que tem um objetivo muito claro. Quando você fala uma força da natureza, eu concordo que esses caras todos, um Jobs e etc. É lógico que o cara é uma força da natureza, ele é diferenciado, você não tem um monte de Steve Jobs por aí. Mas você tem um monte de empreendedor fazendo muito acontecer. O que estava ali no Vale do Silício, que é um ambiente que você olha para o lado, você respira aquilo. Respira. O entorno te leva a fazer, porque as pessoas estão lá para efetivamente mudar o mundo. É uma coisa muito impressionante, né? Maluco, então, é um propósito muito claro. E claro, a gente não tem Vale do Silício espalhado pelo mundo inteiro, eu sei, e nem todo mundo pode estar lá. Então, eu sei de todas essas dificuldades, é real a gente pensar que todo mundo pode viver essa experiência.
mas eu acho que em vários momentos a gente precisa largar o ego e largar o hype e voltar para o básico, assim. Empreendedor é o cara que fica sem dormir para achar solução, é o cara que trabalha mais que todo mundo, e que tem um baita time, que o produto pode ajustar, o time tem que ser muito bom, o time tem que ser um time de empreendedor, tem que ser um time de vencedor, efetivamente, que quer chegar lá. Então, quero raiz no passado e que a gente deixou passar em algum momento, talvez, ou por clichê, não, todo mundo já sabe disso. Para mim é back to the basic. Empreendedor que dá certo, que dá bom. Se você não for uma incrível força da natureza, como um Jobs da vida, você tem que ser o cara, exatamente como você falou, assim, o cara obstinado, que atende todos os telefonemas, que responde todo mundo, que não tem hora, que é 24/7, etc. Na minha percepção, assim, acredito muito nisso também, e não como overworking, mas como obstinação de chegar em algum lugar, efetivamente, né? Com trabalho inteligente, com dedicação, não é sobre ficar sem dormir, não tô aqui fazendo glamour em cima de quem trabalha muito. O que eu tô colocando é a obstinação como caminho para o empreendedorismo. 100%, Bela. E não dá para a gente achar que o empreendedor é um animal comum ou parecido com a média que a gente vê dos trabalhadores e tudo mais. Ele está configurado e opera de um outro jeito, né? Eu acho que é isso. Eu também fico super inspirado aí quando eu vou no Vale, quando eu vejo... ele sempre me desafia o que é possível fazer dentro daquilo que eu acho que é possível fazer versus o que é de fato possível fazer. Pô, dá para fazer mais, dá para ir mais longe, dá para pensar maior. E eu acho que isso é muito legal, e acho que se inspirar em cases como esse e aprender a lição vale bastante. E com isso chegamos aqui ao fim, né, do nosso episódio. Recomendo, se você quiser se aprofundar sobre esse case, a gente tem 2 livros aí que vale a pena você ler. Um é sobre a CAA, que se chama CAA Powerhouse, e o outro é a autobiografia do Michael Ovitz também, que eu recomendo, que vale a pena ver os 2 pontos de vista ali, as 2 que eu devorei. Ali o Powerhouse é bem grande, bem denso, mas cheio de fofocas aí também sobre os atores e o que o De Niro falou, o que o outro falou. Tem muita fofoca interessante, se você gosta também, aí para você se inspirar. E aproveito aqui para agradecer a Bela estreando aqui no Growthaholics. Bela, você gostou da experiência? Eu adorei, já vou mandar aqui, produção, me chamem mais, por favor, para eu compartilhar as ideias aqui com o Pedro, por favor. Deixa o meu pedido ao vivo, oficialmente, para a produção me chamar mais vezes. Será chamada aí, você que ouviu, marquem aí a Bela nas mídias sociais e queremos mais Bela aqui nos episódios, que a produção está sempre atenta também, mas ela, sem dúvida, será chamada novamente aqui. E eu queria perguntar para você, né? O que você que está nos ouvindo achou? Se você gostou desse case da CAA, quer continuar explorando aí outras histórias de empresas e afins, segue o podcast no Spotify e também avalia a gente com 5 estrelas. Lá a gente tem vários episódios, a gente vai colocar aqui nas notas desse episódio outros cases que a gente já abordou. E, obviamente, vai lá no LinkedIn ou nos comentários do Spotify e diz se você tem outros insights que você tirou desse case, que parte do playbook aí da CAA você pode aplicar no seu negócio, e eu espero ver você no próximo episódio.